E aí pessoal, beleza? Estamos aqui começando mais um vídeo para o nosso canal Laboratório 21. Nesse vídeo vamos falar sobre fluxo pastoso, esses tipos de fluxo aqui que a gente utiliza na bancada, só que hoje eu vou falar sobre o Antec, o NC559, e eu vou falar do Implastec, o RMA 223, certo? Eu vou falar sobre esses dois aqui, que é o que eu mais utilizo na bancada, e eu vou estar dando algumas dicas aqui para vocês. Fluxo pastoso não é um insumo que a gente deve utilizar sem saber o que a gente está utilizando. Por quê? Porque isso pode influenciar muito na nossa microsoldagem, na nossa soldagem que a gente estiver fazendo na placa, certo? Isso influencia muito. Até você pode ter um prejuízo se você utilizar uma de uma baixa qualidade, né? Então fica ligado até o final desse vídeo, porque a gente vai dar várias dicas aqui em relação tanto a essas duas pastas, como em geral, né? A gente vai falar um pouco sobre esse assunto aqui, beleza? Então deixa aí teu like, se inscreve no canal e deixa o teu comentário, que é muito importante pra gente. Okay? Então, pessoal, hoje eu utilizo, né, na minha bancada dia a dia, esses dois tipos de fluxo aqui que eu estou mostrando para você. Isso aqui você também pode chamar de pasta para soldar, certo? Algumas pessoas chamam de fluxo pastoso, outras pessoas chamam de pasta para soldar, mas na verdade são a mesma coisa. Como vocês já me acompanham do outro canal, né, provavelmente muitas pessoas que estão me assistindo aqui já me acompanham do canal de reparo de placas de celular, vocês veem que eu utilizo muito, né, a Antec, utilizo bastante a Antec. Por que eu utilizo a Antec? Já vou falar para você. Eu utilizo também esse fluxo aqui da Implastec. Foi o primeiro fluxo melhor que eu conheci na vida, né? Foi daí que eu comecei a entender que o fluxo ele influi bastante na hora da soldagem, né? Foi a partir desse fluxo aqui que eu percebi que houve uma diferença quando eu comecei a utilizar ele. E aí eu disse, não, se houver fluxos melhores, provavelmente a minha microsoldagem ela também tende a melhorar, né? Foi aí que eu comecei a pesquisar e encontrei a Antec. Mas a Implastec também, né, tem um pouco de história aqui na minha bancada. Eu vou dizer para vocês como é que foi isso. Vamos lá. Antes de eu conhecer, né, a Antec, eu utilizava essa pasta aqui da Implastec. Eu utilizo hoje em dia, é raro. Eu utilizo mais assim hoje, né, em serviços que são mais rústicos, né? Placas maiores, componentes PTH, né? Então eu não utilizo em microsoldagem, por exemplo. Mas eu utilizo sim, porque é uma pasta que me clareou bastante em relação ao que esses insumos podem nos proporcionar na hora da soldagem que a gente estiver fazendo em uma placa, por exemplo. Qual é o intuito, né? Qual é a função de um fluxo pastoso, né? Ou uma pasta para soldar? Ela hidrata a solda velha que está ali, fazendo com que aquela solda ela entre em fusão de forma mais rápida. Aquela solda velha, ressecada, né, já suja ali, quando a gente pinga, né, o nosso fluxo pastoso, aquela solda ela tende a começar a se hidratar novamente, a ter vida. E aí essa solda ela acaba entrando em fusão de forma mais rápida. Então o intuito, né, de a gente utilizar fluxos na bancada, fluxos na hora de fazer uma microsoldagem, é justamente ter esses resultados melhores. Por quê? Porque a gente evita muitos danos na placa, por exemplo, se a gente estiver tirando um componente sem fluxo, a gente vai fazer com que essa placa ela aqueça e a solda acaba não entrando em fusão. Quando a gente utiliza, né, o fluxo, por exemplo, a gente faz com que o tempo que essa solda vai entrar em fusão diminua. Isso faz com que muitas vezes a gente possa evitar prejuízos. Então é muito importante, né, utilizar um fluxo desse, uma pasta para soldar, justamente para evitar, né, problemas maiores. Porque quando a solda ela entra em estado de fusão mais rápido, né, por conta de um insumo que a gente está utilizando, logo, né, a gente dá menos calor na placa, menos tempo de calor na placa, e isso nos ajuda a ter menos prejuízo. Por isso que eu comecei a entender que um bom fluxo na bancada é fundamental, porque nos ajuda, né, no próprio processo da microsoldagem ou da soldagem que a gente estiver fazendo, ou até mesmo, né, evita a gente ter prejuízo. Mas agora eu vou falar para vocês o que eu acho, né, da Antec e da Implastec. Como eu falei para vocês anteriormente, essa pasta aqui, né, essa pasta para soldar, esse fluxo pastoso da Implastec, foi o primeiro fluxo de qualidade que eu acabei adquirindo. Foi aí que eu comecei a pesquisar sobre esse assunto e encontrei a Antec. Mas vamos lá. Eu utilizava
os fluxos, né, da Best, da Cobix, aqueles fluxos que é uma pasta suja, condutiva e corrosiva, certo? Utilizava lá uns anos atrás aí, eu utilizava essas aí, né? Essas pastas de solda da Cobix, né, da Best e de várias outras marcas que se tem aí, com o tempo, mesmo a gente limpando, ela começava a comer a placa, né? Na verdade é isso. Começava a corroer a placa e às vezes a gente não limpava bem e ela conduzia, era uma pasta condutiva. Muitas vezes, por exemplo, para você trocar um componente, por baixo do componente fica resíduos da pasta em solda, né? Então o que acontece? Aquele resíduo, né? Como a pasta é condutiva, poderia fechar um curto-circuito na placa. Então eu comecei a perceber que aquelas lá não era tão bacana, né? Fui dando uma pesquisada, conversando com alguns outros amigos que trabalhavam na área, e aí eu descobri a pasta da Yashun, né? E eu comecei a trabalhar com a pasta da Yashun, achei que era uma maravilha. Só que eu percebi que a pasta da Yashun, ela não era condutiva, não era corrosiva, mas eu demorava muito para tirar o componente. E já com a Best e a Cobix, mesmo sendo corrosiva e condutiva, eu tinha um resultado mais rápido, né, no caso aí de remover o componente. Então eu comecei a entender, poxa, eu tenho que levar esse negócio de fluxo pastoso, né, de pasta para soldar, levar mais a sério isso aí, porque isso aí pode me causar problemas, né? Como já tinha me causado, já tinha tomado, né, alguns prejuízos por conta de algumas pastas para soldar que eu utilizava de má qualidade, né? Às vezes eu trocava conectores, por exemplo, depois o conector estava em curto, com uns dias, né? E eu sabia que era por conta daquela pasta ali, mesmo limpando, acontecia esse tipo de problema. Então eu comecei a levar a sério essa questão de fluxo pastoso, né, de pasta para soldar. Foi aí que eu, através de um amigo, né, conheci o fluxo da Implastec, aquele que vinha numa latinha assim, redondinha, vende até hoje, né, aqueles fluxos lá. Comecei a utilizar aquele fluxo ali e eu comecei a ter um resultado melhor, só que ainda tinha uma coisa que me deixava encabulado com aquele fluxo, era a catinga do fluxo, né? O fluxo fede pra caramba, e outra, ele meio que deixava os componentes ao redor um pouco escuro, né, porque ele era tão suja, essa pasta Implastec, ela tem uma sujeira muito grande, pelo menos aquela de potinho, elas são bem escuras, né? E quando a gente botava na placa, depois para limpar, né, ficava aquela gordura, os componentes ficavam com aquele aspecto de oxidados e tudo mais, e aí eu fiz, não, tem alguma coisa errada isso aí. Aí eu comecei a pesquisar e encontrei essa outra pasta aqui, né, a RMA223, desse potezinho aqui. E eu percebi que essa pasta aqui, né, ela é bem parecida, pessoal, com aquela do pote. Se eu não me engano, a do pote também, editor, bota aí o potezinho aí, certo? Pra galera ver qual é que eu tô falando. Enfim, eu percebi que essa daqui, ela é mais clarinha do que aquela do pote. Eu nem lembro se aquela do pote também é a 223, né? Eu nem lembro se é a 223 a do pote. Mas eu percebi que essa daqui, ó como ela é bem mais clarinha. Ela é amarelinha, certo? Mas ela é uma amarelinha bem, assim, limpa, né? E aí eu fiz assim, não, vou comprar essa Implastec, a RMA, né, 223. Comprei essa pasta na época, faz um tempo já atrás aí, e comecei a utilizar ela. E aí o que aconteceu? Eu percebi que ela era bem melhor, tanto acerca de fazer com que a solda chegasse mais rápido na fusão, e também até na limpeza era bacana, não é corrosiva, não é condutiva. Então, assim, vou utilizar essa daqui, vou trabalhar com essa aqui agora. E aí eu comecei a trabalhar com essa da Implastec, certo? Passei um bom tempo trabalhando com esse tipo de pasta aqui, ó, a 221, né? A RMA 221 da Implastec. Por quê? Ela não é uma pasta muito cara, certo? Em torno de, acho que R$30, R$35, e durava bastante, né? E estava me atendendo muito bem. Foi daí que eu comecei a conhecer mais pessoas que trabalhavam na área, e aí uma pessoa me indicou essa daqui, ó, né? Meu amigo aí, Rubem Júnior, mago do iPhone, aqui do Pina, ele me recomendou, né, a Antec. Só que na época eu comprei a Antec daquele pote azul. Na época não vendia a Antec nesses potezinhos aqui não, era um potezinho azul, né? Editor, toca aí a foto aí do antigo Antec. E aí o que acontece? Eu comecei a comprar esse pote azul, comecei a comprar o original. Só que
a gente começava a comprar original e não sabia o que era falso, o que era original, né? O original, ele sempre vem com o código de barra, beleza, pessoal? Ele vem com o código de barra. Todos que são originais, eles vêm com o código de barra, né? Então, eu percebi que eu estava comprando muito gato com lebre. Mesmo a Antec, né, que não era original, aquela falsa, ela também tinha uma qualidade muito boa do pote azul, né? E mesmo eu comprando um gato com lebre, mas eu gostava dela. Ela era um pouco mais grossa do que a original, mas aí era o que tinha, né? Então a gente tinha que trabalhar com ela. Era bem melhor também já do que a Implastec, né? Tanto a falsa já era melhor do que a Implastec. Então comecei a trabalhar com esse fluxo, né? E aí o que aconteceu, pessoal? O que aconteceu? Eu percebi que a qualidade das soldas que eu fazia começou a ficar 1000 vezes melhor, certo? Comecei a utilizar também a solda da Cobic, certo? Do pote azul. E aí eu comecei a utilizar o fluxo pastoso, né, da Antec, mesmo sendo o falsier, mas aí eu percebi que a qualidade da minha microsoldagem estava ficando muito bonita, né? Ou seja, meus conectores, os botões que eu fazia da época, as trocas dos conectores FP6, ou seja, estava tudo muito lindo. E aí eu não quis mais saber de outra, até que eu comecei a pesquisar novamente, como sempre eu gosto de fazer as minhas pesquisas, e percebi que a Antec original, ela mudou o pote, né? Isso já faz tempo já, pessoal, que mudou o pote. E aí o que eu fiz? Comecei a comprar novamente a Antec original, né, que vem nesse pote aqui, ó, pessoal, nesse pote aqui, beleza? Então, comprei a Antec original, até hoje, né, eu já tenho duas ali na minha bancada, que já estão abertas, essa aqui ainda tá fechada, e eu tô gravando vídeo com ela, mas eu sempre compro e deixo aqui. Ela é mais cara do que as outras? Sim. Essa daqui você vai comprar em torno de R$30, 25, né? Sei lá, no máximo, acho que R$35, mais ou menos. Faz tempo que eu não compro dessa aqui, eu não vou te saber explicar exatamente quanto é que está o valor. Mas essa daqui, pessoal, ela custa em torno de R$80, 100 a 120, depende muito da loja, depende muito da região, do site, de onde você for comprar. E lembrando, pessoal, não vende em qualquer local, né? Não pense que você vai entrar, sei lá, em qualquer site da internet e você vai comprar o original, não, né? Então, perceba quem é que está lhe recomendando, qual é o vendedor que está lhe vendendo, se tem procedência ou não. Pergunte ao vendedor se realmente é original. Diga a ele que você vai testar aqui. Tem até como, né, a gente testar para saber se é original ou se não é. Eu vou fazer um vídeo, né, aqui no canal, talvez nessa semana ainda, mostrando como a gente identificar, né, utilizando ela, tirando ela aqui, colocando no local e verificando se ela é original ou não, certo? Tem um teste aí que a gente faz com a própria pasta, certo? Para saber se ela é original ou se não é. Então você já diz para o vendedor, ó, compra num site que tem garantia e tudo mais, porque aí você compra, faz o teste. Se não for original, você pede seu reembolso, você entrega para o cara e pede o dinheiro de volta, certo? Porque não que a falsa seja ruim demais, mas não há comparação, né? Até hoje eu já adquiri inúmeras outras, inclusive da Moe, que é muito boa também. Eu vou até trazer um vídeo também depois sobre esse fluxo pastoso, que eu achei muito bom, né? Chega próximo à Antec, foi a primeira que eu vi que chega próximo à Antec, mas não tem a qualidade da Antec, não. A Antec para mim hoje é a melhor que tem. Já utilizei várias outras para testar, porque às vezes a gente não tem condições de comprar, né, pelo valor que é bem um pouco elevado, e às vezes a gente quer comprar um produto mais barato, né, sei lá, 50, 40, e a gente faz uns testes, mas vê que dá para usar, mas não chega à qualidade, né, da nossa querida Antec. E não estou sendo patrocinado, pessoal, por essa empresa, certo? Estou falando aqui de forma voluntária mesmo, né? Deixa o like aí e pede para a Antec, né, me patrocinar aí. Quem sabe ela não patrocina a gente. Mas enfim, gostei muito, uso até hoje, né? E a minha experiência com esse fluxo aqui foi das melhores. Então, se você trabalha com eletrônica, uma eletrônica mais pesada aí, componente PTH, né? Sei lá, SMD, não vai fazer rebale, não vai necessitar de fazer troca de componente BGA, você dá para usar esse fluxo pastoso aqui, certo? Dá para usar aí tranquilamente, você não vai ter problema nenhum com esse fluxo. Agora, se você quer qualidade na microsoldagem, trabalha com nanoeletrônica, certo? Com componentes menores, ó, cara, infelizmente não tem outra melhor do que essa aqui, Antec original, beleza? Então cuidado para não comprar gato com lebre. Tem aqueles potezinhos azul, editor,
bota de novo aqui a foto do potezinho azul. Essa daqui que vocês estão vendo não é a verdadeira. A verdadeira é justamente essa aqui que eu estou mostrando para vocês, beleza? Um abraço, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu!